Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de comandos elétricos. Na aula de hoje vamos abordar o sistema de partida eletrônica Soft Start. Esse sistema utiliza uma chave de partida estática, destinada à aceleração, desaceleração e proteção de motores trifásicos. Essa chave possui um controle da tensão aplicada ao motor, mediante o ajuste do ângulo de disparo dos tiristores. Esse ajuste de disparo permite obter partidas e paradas suaves e, consequentemente, a redução da corrente de partida do motor. Então eu trago aqui o gráfico de comparação das partidas convencionais versus a Soft Start. Então a primeira partida que eu chamo a atenção é a partida direta, onde a gente absorve todo o valor da corrente de partida no momento que o motor é colocado em funcionamento. Então observem o grande valor de corrente que é absorvido da rede. Logo em seguida que esse motor parte, ocorre a aceleração gradativa dele e esse valor de corrente de partida diminui até que a gente chega aqui no patamar de corrente nominal. Na partida indireta convencional estrela-triângulo, a gente tem então agora uma limitação da corrente de partida através da ligação estrela. Essa corrente ela diminui conforme a aceleração do motor, mas a gente tem aqui uma comutação em degrau, que é quando a gente desliga a ligação estrela e liga a ligação triângulo. Então, nesse ponto ocorre a desenergização total do motor e quando o motor é ligado em triângulo, a gente tem um rápido pico aqui de corrente e uma estabilização logo em seguida no valor de corrente nominal. Na nossa Soft Start, a gente tem limitação da corrente de partida e uma evolução do valor dessa corrente em rampa. Então aqui a gente tem a corrente iniciando, fazendo a aceleração do motor. Quando o motor tem em torno de 90% da sua aceleração concluída, a gente começa a ter a redução dessa corrente e a gente vai aqui para o valor da corrente nominal. Então observem que na Soft Start a gente tem um controle dessa corrente de partida muito mais eficaz, um controle muito mais suave, sem nenhum tipo de degrau de comutação e também com a evolução de forma gradativa, acompanhando a aceleração do motor conforme ele entra em funcionamento. O princípio de funcionamento da nossa Soft Start baseia-se na variação do valor da tensão eficaz aplicada no motor durante a partida através da utilização de tiristores, os nossos SCRs, comandados por um circuito eletrônico de controle. Então a gente pode dizer que o nosso Soft Start ele é constituído de duas partes. A parte onde ocorre a alimentação do motor, aonde eu tenho os nossos tiristores, os nossos SCRs, e a outra parte é a parte do controle, onde a gente tem um circuito eletrônico que vai fazer todo o controle dos nossos tiristores. Recordando um pouquinho, como é que é o funcionamento de um tiristor. Para o tiristor poder conduzir, ele tem que estar polarizado diretamente e com um pulso adequado no gate. Então eu tenho que ter essa condição para que ele conduza. Se eu não tiver essa condição, ele se torna uma chave aberta. Vamos simplificar dessa forma. Então o que ocorre no Soft Start? No Soft Start a gente tem dois tiristores por fase, numa ligação antiparalelo. Então eu vou ter dois tiristores na fase R, dois na fase S e dois na fase T. Por que eles estão ligados em antiparalelo, pessoal? Para a gente atender tanto o semiciclo positivo como o semiciclo negativo. Então, ora eu vou ter a condução em um dos tiristores por fase, conforme o ciclo, e quando eu mudar do positivo para o negativo, eu vou ter a troca do tiristor que está sendo conduzido. Desta forma, pessoal, o nosso circuito de controle vai disparar o tiristor para que a gente tenha aquela evolução em rampa. E aí observe o que acontece, pessoal. Então o controle da nossa aceleração ele se dá através da tensão aplicada ao motor, mediante o ajuste do ângulo de disparo dos tiristores. O que significa, pessoal? Significa que para a gente construir essa rampa de aceleração que eu trouxe aqui,
a gente vai entrar com um tempo, né, no equipamento, a gente vai programar o tempo da rampa que a gente necessita, e aí o que a gente vai ter? A gente vai ter uma aceleração. Nesse caso aqui que está exemplificado, a gente vai iniciar com uma tensão de 15% do valor nominal, então a gente vai restringir a tensão entregue ao motor no momento da partida em 15%, e aí dentro do tempo pré-estabelecido a gente vai fazer uma aceleração em rampa, até que chega nesse ponto e a gente tem 100% da tensão. E como que isso ocorre, pessoal? Então, isso ocorre através da eletrônica atuando em cima dos nossos tiristores. Então, a eletrônica vai fazer isso aqui, ó. No início aqui da nossa rampa, ela vai entregar parte da tensão do nosso semiciclo. A gente sabe que o nosso semiciclo começa em 0, vai até o V máximo negativo, volta em 0, depois aqui V máximo positivo e assim por diante. O que ela está entregando aqui? O que o nosso tiristor está entregando para o motor? Uma parte aqui, um determinado valor de tensão que é menor do que o nosso V máximo. Tá? E aí, gradativamente, a eletrônica vai liberando os tiristores para entregar uma tensão um pouco maior, até que chega aqui no final, que é onde a gente está aqui com 100%, o tiristor passa a entregar todo o nosso V máximo negativo e todo o nosso V máximo positivo. E aí o nosso motor já não está mais na rampa de aceleração, porque ele já está com toda a sua tensão de funcionamento. Então aqui as possibilidades de partida em relação à questão da tensão. Então a gente pode ter a partida em rampa de tensão, que é o que a gente estava conversando agora, né? A gente coloca um V inicial, uma porcentagem de tensão inicial, e aí a gente determina um tempo e aí ocorre a aceleração do nosso motor com a consequente liberação gradativa da tensão conforme aqui a rampa que foi estabelecida. Uma outra possibilidade é a partida com impulso de tensão. Então esse sistema fica reservado para aquelas cargas onde a gente tem um alto conjugado resistente. E aí o que ocorre? A gente vai entregar para o nosso motor no instante T0 um valor de tensão, Vp, que ainda é menor que o valor nominal, mas o suficiente para tirar esse nosso motor da inércia total. E logo em seguida, entre T1 e T2, a gente vai aplicar novamente a nossa rampa de aceleração através da entrega gradativa da tensão de V inicial até Vn, aonde o nosso motor completou todo o seu processo de partida. Essas duas situações aqui, pessoal, farão com que ocorra uma limitação na corrente de partida. Uma outra possibilidade de partida que o equipamento oferece é a limitação da corrente. Então, a partida com limitação de corrente. Nesse caso, a gente faz o que? A gente introduz um parâmetro na chave que ela vai limitar a corrente máxima de partida. Então, a gente vai determinar um valor que fique confortável para o sistema elétrico que a gente está energizando esse motor, através do qual a gente está energizando esse motor. Então, esse valor vai ser limitado pela nossa chave. Então, chegou no valor máximo, a chave não fornece uma corrente a mais. O motor vai ter que partir com esse valor pré-determinado. E uma última situação aqui agora é uma situação de possibilidade de parada. Então a gente tem aqui uma possibilidade de parada com rampa de tensão. Existem algumas máquinas que têm um grande momento de inércia e elas continuam funcionando. Então esse funcionamento ele pode ocasionar algum tipo de dano para o equipamento, pode ocasionar algum tipo de acidente. E aí o que a gente faz? No momento da desenergização do equipamento, quando o operador não vai mais utilizar a máquina, que é nesse ponto aqui, no ponto T1, a gente estabelece uma rampa de desaceleração. Então a gente vai diminuindo gradativamente a tensão até o ponto T2 aqui, até onde a gente tem o VF final, que é quando ocorre a desenergização total do motor, e aí esse motor já perdeu, a velocidade, já perdeu parte da sua rotação e já está apto a parar
já com mais segurança. Algumas facilidades e funções do Soft Start. Então, a utilização da Soft Start não fica restrita exclusivamente à partida de motores, pois também podem garantir ao motor toda a proteção necessária. E aí, pessoal, quando eu falo toda a proteção necessária, é que agora a gente vai, logo em seguida, quando a gente vê o circuito, vocês vão observar que a gente não vai mais utilizar o relé térmico de sobrecarga. Por quê? Porque a chave Soft Start ela tem condições de fazer o monitoramento dos padrões de tensão e corrente que estão sendo fornecidos ao motor. E além disso, pessoal, diferente das partidas convencionais, o dimensionamento do nosso fusível agora ele está mais dedicado à proteção da chave. Por quê? Porque a chave protege o motor. Então agora a gente tem que proteger a chave através dos parâmetros que logo em seguida a gente vai observar. Então, normalmente quando a proteção atua é emitida uma mensagem de erro específica para permitir ao usuário reconhecer o que exatamente ocorreu. Então a chave Soft Start ela tem um visor. Nesse visor são fornecidos codificações alfanuméricas que devem ser vamos dizer assim, observadas ou devem serem lidas sempre com a utilização do catálogo do fabricante. Então a chave ela vai dar um determinado código para um determinado evento e aí a gente vai pegar o catálogo do fabricante e vai observar lá no catálogo, ó, tal código é tal evento. E aí a gente vai poder tomar, né, a medida necessária para a correção desse problema. Então aqui, ó, falando um pouquinho das proteções, né? Então a nossa chave ela tem proteção contra sobrecorrente imediata de saída. Então isso aqui, pessoal, ocorreu uma sobrecarga no sistema. O motor passou a consumir uma corrente elevada. É uma sobrecorrente imediata. O que a chave Soft Start vai fazer? Vai desligar o motor e vai indicar no seu visor, através do código alfanumérico, que existe um problema de sobrecorrente. Certo? Depois aqui a gente tem uma outra proteção que é subcorrente imediata. O motor consome 10 amperes. De uma hora para outra o circuito passou a consumir 2 amperes. Opa, tem algum problema. Então eu devo parar o sistema, o motor vai ser desenergizado até que seja verificado qual o problema. Uma outra proteção, sobrecarga de saída, e aqui existe um monitoramento em relação da corrente versus o tempo. Então ela não vai desligar quando a gente tiver, por exemplo, uma sobrecarga intermitente, né, naquela que o operador colocou um pouquinho de carga, mas foi rápido, ele já retirou, um pouquinho de carga a mais, ele já retirou. Então, o sistema voltou a se estabilizar. Aí daqui um pouco ele botou um pouquinho mais de carga. E aí o sistema se estabilizou de novo. Nesse momento a chave consegue observar essa oscilação e saber que aquilo ali é transitório. Depois aqui a gente tem a proteção sobre temperatura dos tiristores. Então, chamando atenção, né, os tiristores são semicondutores. A gente sabe que quando os semicondutores são percorridos por corrente elétrica, eles dissipam calor. Então essa chave ela possui ventilação forçada e também possui um dissipador de calor para fazer essa troca. Só que o que acontece, pessoal? A gente tem que proteger o tiristor, porque o tiristor é a parte mais importante da chave. Se o tiristor vir a falhar, a nossa chave não vai mais ser utilizada. Então esse tiristor ele é extremamente sensível a essa questão do calor. Então a nossa parte da eletrônica vai estar sempre monitorando a temperatura. E também, pessoal, vocês poderão observar na vida profissional de vocês que esses equipamentos, o Soft Start, muitas vezes são instalados em painéis e esses painéis são instalados em ambientes climatizados. Para que isso, pessoal? Porque a gente tem a garantia que o nosso tiristor trabalhe dentro da temperatura ideal. Uma última facilidade, né, uma última função muito importante é a sequência de fase da rede. Uma vez que o Soft Start foi programado e foi energizado, ele guarda na memória dele qual a sequência de fase que ele está recebendo. Então se a gente tiver algum problema na rede, se ocorrer alguma troca dessa sequência, o Soft Start vai visualizar essa troca e não vai permitir a energização do motor. Então o operador vai chegar para energizar o motor, se a sequência de fase estiver invertida, ele não permite que seja feita a energização.
E isso é muito importante, pessoal. Por quê? Porque tem determinados equipamentos que não pode ocorrer a inversão do sentido de rotação do motor. Então isso se torna uma solução muito importante para a proteção dos equipamentos instalados na empresa. Então agora aqui eu tenho o diagrama da partida eletrônica Soft Start. O que a gente tem aqui? Circuito principal, como a gente já está acostumado. Então aqui eu tenho uma seccionadora que vai fazer toda a abertura da energia do circuito. Aqui o conjunto dos fusíveis, então 3 fusíveis. Aqui o nosso contato principal, né, ou os contatos principais do nosso contator. Depois aqui o nosso Soft Start. Circuito auxiliar, tenho aqui o disjuntor que agora vai proteger todo o circuito auxiliar e também a eletrônica do nosso Soft Start. Então, no circuito principal eu vou ter a corrente circulando nos tiristores. A eletrônica vai ser energizada no circuito auxiliar. Então, observem, aqui eu tenho a bobina do contator K1 e aqui eu tenho a eletrônica do nosso Soft Start, energizada através do A1 e através do A2. Logo em seguida, nos próximos slides, a gente vai ver que a tensão de funcionamento do circuito principal do Soft Start, ele é diferente da tensão de funcionamento da nossa eletrônica. Bom, pessoal, então agora aqui no nosso simulador a gente vai poder verificar, observar tanto o funcionamento do circuito principal como do circuito auxiliar. Chama a atenção que o acionamento da chave de Soft Start vai se dar através do circuito auxiliar. Então, pressionando o botão B1, eu tenho o acionamento da Soft Start. E a gente pode observar que enquanto estiver piscando aqui a sinalização, a gente tem a rampa de tensão sendo executada. Então os valores de tensão estão aumentando aqui gradativamente conforme o tempo que foi estabelecido. Então aqui ó, chega em 220, para de piscar aqui a sinalização, significa que o nosso motor já está trabalhando agora com a tensão plena. Vou dar um zoom nesse sistema aqui para vocês poderem observar mais detalhadamente. Então vou resetar aqui o circuito, vou desligar, vou dar um zoom aqui ó, no nosso equipamento para que vocês possam observar. Então pressiono o botão B1, começa a evolução da rampa, então aqui ó, 44%, 47% e a tensão subindo gradativamente até que a gente estabeleça ela no patamar de 220, aonde vai ter terminado o sistema de partida do motor. Então agora, 220, motor está trabalhando com a tensão plena. Se eu quiser desenergizar esse nosso circuito, então pressiono aqui o botão B0, tá? Não existe nenhuma programação para desenergização em rampa, ele vai desenergizar automaticamente. Então está desenergizado o nosso circuito. Bom, agora que a gente viu o funcionamento da nossa chave, vamos partir para o dimensionamento e especificação dos componentes do sistema de partida eletrônica Soft Start. Então a primeira coisa, pessoal, eu já venho falando que a gente, para fazer qualquer dimensionamento, qualquer especificação, a gente precisa reunir todos os catálogos dos componentes que serão utilizados. Então o primeiro catálogo é o catálogo do motor, é ele que tem que ser energizado, ele tem que ser comandado. Logo em seguida, eu vou fazer a escolha do catálogo do contator, dos fusíveis e agora do Soft Start, que é a nossa chave que vai fazer o comando e proteção desse nosso motor que vai ser utilizado. O segundo passo, então, pessoal, vai ser a escolha do contator K1. Então, o contator K1 ele é escolhido através da inequação onde a corrente máxima do contator tem que ser maior ou igual à corrente nominal do nosso motor. Então, vou trazer um exemplo. Nosso exemplo é o motor trifásico W22 IR3 Premium VEG 30 CV 8 polos, tensão de alimentação 220 e para fazer o dimensionamento dos componentes para essa partida eu preciso somente da corrente nominal. Então essa corrente nominal eu busquei lá no catálogo do fabricante, que é 77,8 amperes. Então para selecionar o nosso contator, eu escolhi um contator de
80 amperes, com uma capacidade de condução de corrente de 80 amperes, com essa codificação. Lembrando, codificação da especificação do contator, modelo VEG. Aqui, CWB80 é o modelo do contator, significa que esse contator ele tem uma capacidade de condução de 80 amperes. 11 significa que o contator possui dois contatos auxiliares incorporados, um NA e um NF. Então aqui, ó, 13 e 14 NA, 21 e 22 o NF. Logo em seguida, o 30 significa que eu tenho um contator tripolar com 3 contatos de força. D23 é a tensão de funcionamento da bobina, que nesse caso tem que ser de 220. E 160 amperes é o fusível máximo de funcionamento para a gente ter a coordenação desse equipamento. O terceiro passo, então, é a escolha do soft start. Então, o nosso soft start ele tem que ser escolhido de acordo com a corrente nominal do motor. E a corrente nominal do motor ela vai ser o parâmetro essencial para o dimensionamento desse equipamento, já que a corrente nominal do soft start ela tem que ser maior que a corrente nominal do motor. Então, trazendo o nosso exemplo, a gente precisa de um equipamento que tenha uma capacidade de condução de corrente superior a 77,8 amperes. Então, trazendo aqui a inequação, eu escolhi um equipamento que tem uma capacidade de condução de 85 amperes. E a especificação desse equipamento é dada através dessa codificação. E o que essa codificação significa para nós? Então, novamente, eu estou trabalhando com o equipamento da marca VEG. A codificação da marca VEG para soft start significa o seguinte: as primeiras duas letras, BR, é o mercado para qual esse equipamento foi produzido. Então, CBR foi para o mercado brasileiro. Se for EX, é um equipamento destinado à exportação. Logo em seguida, eu tenho aqui, ó, SSW08, então é o modelo do soft start. É esse aqui que está na nossa figura, é o SSW08. O próximo item da codificação é 0085, significa corrente nominal. Então esse nosso equipamento tem uma capacidade de condução de corrente de 85 amperes. Próximo item é o T, significa que ele tem uma alimentação trifásica. E notem, pessoal, agora a gente está falando aqui do circuito onde estão os tiristores. Não estou falando do circuito de eletrônico, circuito de controle, é o circuito onde a gente tem os nossos tiristores. Próximo item é a tensão de funcionamento do circuito principal, que pode ser entre 220 e 575 volts de corrente alternada. Próximo item é se a gente tem um equipamento standard em relação aos opcionais ou com opcionais. Com opcionais vai vir aqui na frente o nosso visor. Notem que nessa figura aqui a gente não tem o visor aonde aparecem os erros, né, ou as intervenções que o soft start fez em relação ao equipamento. Então, quando a gente coloca com opcionais, aí vem o nosso visor. E por último eu tenho a letra Z, que significa fim do código. Então todo o código vai vir com todos esses itens que a gente falou. E por último a letra Z. Agora eu trago aqui para nós uma placa de uma soft start, que no caso é a soft start que a gente vai utilizar para o nosso motor. Então a primeira coisa que eu chamo a atenção, né, aqui é o fabricante. Ela é produzida no Brasil. Aqui está o modelo, com toda a codificação que a gente acabou de falar, que a gente acabou de discutir. Depois eu tenho aqui os dados de entrada, tensão, número de fases, corrente e frequência. Isso do circuito principal, pessoal. Então aqui, ó, rede, tá? 220/575 volts. Ela tem uma alimentação trifásica, corrente alternada, uma capacidade de condução de corrente de 85 amperes e uma frequência de trabalho de 50 a 60 Hz. Uma outra coisa, tá, que eu chamo muita atenção são os dados da alimentação do controle. Então, tensão e frequência. Essa aqui é a parte da eletrônica, é onde eu vou energizar a 1 e a 2. Então, a alimentação do controle
entre 94 e 264 volts. Corrente alternada, tá? 50, 60 Hz. Então observe, pessoal, a tensão do circuito principal é 220/575 volts. A tensão da eletrônica é 94 a 264 volts. Logo em seguida, aqui na placa de identificação, tem alguns itens, né? A questão de estoque da VEG, a versão do software que é embarcado dentro do equipamento, a data de fabricação, semana e ano, importante isso aqui para futuras manutenções, e aqui as certificações que o equipamento possui, referente à normativa, referente a outros mercados internacionais, onde esse equipamento também é comercializado. O quarto passo é o dimensionamento dos fusíveis ultra rápidos, classe AR. Então, os fusíveis devem ser selecionados para a chave eletrônica com o intuito de quê? De assegurar a proteção dos componentes semicondutores. E pequenas variações de corrente em curtíssimo espaço de tempo deverão fazer o nosso fusível atuar. Por quê, pessoal? Porque a gente precisa garantir a proteção dos semicondutores, que são elementos extremamente sensíveis a qualquer tipo de variação. Desta forma, pessoal, a gente vai utilizar fusíveis ultra rápidos, classe AR, conforme indicado por norma. E como é que a gente vai fazer a seleção desses fusíveis? Então, para a seleção do componente, deve ser considerado um I²T total de arco do fusível. Essa informação está no catálogo do fusível, menor ou igual a 75% que o valor do SCR indicado, A²S, conforme especificado no catálogo do SoftStart. Então agora a gente vai ter que fazer que essa equação aqui se torne verdadeira. Então eu tenho o I² do fusível tem que ser menor ou igual a 0,75 do nosso A²S. Bom, pessoal, agora através do nosso exemplo a gente vai entender um pouquinho mais como que a gente tem que fazer essa seleção. Então eu tenho que fazer com que a nossa inequação se torne ok, se torne conforme. Então o que eu tenho que fazer? A primeira coisa é descobrir, né, através da consulta no catálogo, qual o valor de A²S. Então eu trouxe um recorte aqui do catálogo do modelo SSW08. E aí o que eu vou fazer? Vou até o valor de 85 amperes, que é o valor que a gente vai utilizar do nosso equipamento. E eu tenho aqui, né, que o nosso A² tem um valor de 51.200. Vou colocar aqui na nossa inequação, então vai ficar 0,75 vezes 51.200. Isso resulta num valor de 38.400. Agora, pessoal, eu tenho que achar um I² menor que esse valor que a gente encontrou. Como é que a gente vai fazer isso? Agora a gente vai consultar o catálogo de fusíveis. Lá no catálogo de fusíveis, e aí eu trouxe um recorte, a gente tem as especificações dos nossos fusíveis. A gente tem que observar, então, o nosso I² total de arco, que fica nessa coluna. Só que a gente tem que fazer uma observação. No catálogo da VEG, esses valores são para circuitos que trabalham com uma tensão de alimentação de 690 volts. O nosso circuito ele trabalha com uma tensão de 220. A tensão de alimentação do nosso motor exemplo é 220. E aí a gente vai ter que usar essa outra tabelinha, que também consta no catálogo, aonde tem o fator de correção a ser aplicado, que no nosso caso, para 220, é 0,43. Então, pessoal, eu fiz essa coluna aqui vocês não vão encontrar no catálogo, que é uma coluna onde eu peguei os valores aqui do catálogo oficial da VEG e multipliquei pelo fator de correção, que é 0,43 para 220. E aí, observei que o fusível mais adequado para o nosso caso é o de 250 amperes. Por quê? Porque a gente tem aqui um I² T de 18.911. Esse 18.911 é menor do que 38.400. Dessa forma, então, a gente vai utilizar
um fusível do tipo NH00-250K-A. Então, agora, pessoal, a gente tem aqui os três componentes que foram especificados. Os fusíveis, que são do tipo ultra rápido, 250 amperes, o nosso contator com uma capacidade de 80 amperes e o nosso soft start, que tem também uma capacidade de condução de 85 amperes. O circuito auxiliar, então, também requer alguns elementos. O primeiro elemento é o elemento de proteção, tanto do contator, né, da bobina do contator, como da eletrônica. Então, a gente pode utilizar um disjuntor. Esse disjuntor que vai ser utilizado nesse nosso circuito é um C2. Ele tem uma capacidade de interrupção de corrente de 2 amperes. Logo em seguida aqui eu tenho um botão de emergência. Esse botão de emergência ele serve para que seja desenergizado o circuito em uma situação que ocorra qualquer tipo de imprevisto no funcionamento da máquina ou na operação por parte da mão de obra humana. Depois aqui o botão liga e desliga com seu contato normalmente fechado para desenergização e o contato normalmente aberto para a energização. E por último, pessoal, eu tenho a relação de materiais. Então eu tenho aqui os componentes do circuito principal, fusíveis, a base de fixação dos fusíveis, a placa divisória, depois o contator, o soft start, os botões, tanto para energização, desenergização e de emergência. Aqui os blocos de contato que vão ser conectados mecanicamente aos nossos botões. E por último, o nosso disjuntor, que vai fazer a proteção do circuito auxiliar e também, né, consequentemente, a proteção da eletrônica da chave soft start. Como já é de costume, aqui eu tenho as fontes que eu utilizei para fazer todo esse trabalho de dimensionamento e também de apresentação do soft start para vocês. E bato novamente na tecla, é importante ter um banco de catálogos técnicos. É muito importante para vocês que estão nesse período de formação e depois, consequentemente, quando vocês estiverem trabalhando. Então, espero que tenham gostado dessa aula. Um forte abraço e bons estudos.